galerinha do terceiro ano. Hoje nossa aula é de ciências, nossa unidade 7 de ciências. Aí na página 170 da apostila de vocês de ciências. Vamos lá para a página 170, vamos lá. Pode sentar. Não, pode sentar. A vida aquática, peixes e anfíbios. Seu caderno de matemática está com você? Pode ser. Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho então sobre, a gente já falou sobre os vertebrados, falamos sobre a reprodução dos animais, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os animais que vivem na água, né? Os peixes e os anfíbios, né? Que tem parte da sua vida na água e parte da sua vida na terra, tá? Então aí nós temos a página de abertura com uma imagem bem bonita de um rio cheio de animais, né? Com a biodiversidade aquática. Aí pergunta se você já nadou em rios, lagos ou mar. Essa resposta é pessoal. E aí, você já nadou? Quais animais podem ser encontrados nesses ambientes? Então, a gente encontra peixes, jacarés, garças, né? Alguns tipos de pássaros. Encontramos sapos, rãs, pererecas, né? Tartarugas, jabutis, né? Vários animais aí. Você encontra os mesmos tipos de animais aquáticos nos rios e no mar? Não, né? Encontramos algumas espécies parecidas, né? Mas a água do mar é salgada, então lá vai ter animais que se adaptam à água salgada. E os rios têm água doce, então vai se desenvolver animais que se adaptem à água doce. Além de peixes e anfíbios, quais outros animais você consegue identificar aí, né? Nessa imagem, a gente tem as aves aí, né? Nessa imagem, né? Nós temos aqui, ó, né? A garça. Temos alguns... Você, Ana Clara, pode ir, meu amor? Temos alguns tipos de plantas, né? Vamos lá, então. Continua, tá certo? Só um minutinho, galera. Aqui, ó. Escolar. Então, aí nós temos uma imagem, a vida na água, né? Então, a imagem retrata um peixe voador, um animal aí que parece voar em vez de nadar. No entanto, diferentemente das aves que voam batendo as asas, o peixe voador salta para fora da água em busca, né, de planar, ou seja, ele tem longas nadadeiras que ajudam ele a permanecer no ar por alguns segundos. O peixe voador consegue ficar alguns segundos fora da água enquanto está saltando, mas não viveria muito tempo fora dela, porque ele é um peixe, né, e só se desenvolve dentro da água. Aí aqui na atividade pergunta quais são as características necessárias, né? Por que os peixes conseguem viver na água? Primeiro, né, a presença das nadadeiras, certo? As escamas, a necessidade da água, tanto para a sua vida quanto para a reprodução, o tipo de ovo, que é aquele ovo transparente, né? A respiração por meio de brânquias, que é uma bolsinha de ar que eles têm dentro do corpo deles. Os peixes, né? Então, os peixes são animais vertebrados aquáticos porque vivem dentro da água, né? E tem vértebra. Além da coluna vertebral, né? A maioria dos vertebrados tem mandíbula, que é uma estrutura usada para morder e possibilita então diferentes tipos de alimentação. Alguns peixes não possuem mandíbula, como a feiticeira ou lampreia, né? E a lampreia são peixes que têm a boca redonda, rodeada de dentes afiados e que são usados para fixar na pele de outros peixes e sugar o sangue deles, tá? No litoral do Brasil são encontradas algumas espécies de feiticeiras. Aqui tem um modelinho, ó, uma imagem, né? Ele parece uma cobrinha, tá? A maioria dos peixes tem dentes afiados, usados para se alimentar de outros peixes ou animais aquáticos menores.
Alguns usam forte mandíbula para quebrar conchas, né? E sementes de frutas. Temos peixes herbívoros também. Existem ainda peixes marinhos com vários dentes pequenos e muito unidos, que parecem um bico. Eles utilizam esse tipo de dente para quebrar os recifes de corais, de onde vem o seu alimento. Aí tem imagens, ó, das lampreias, né? Parece uma cobrinha, tá? E a piranha é um exemplo desses peixes que têm os dentes, né, bastante unidos. Os peixes de água doce e peixes de água salgada. Você sabia que o Brasil é o país com maior diversidade de espécies de peixes de água doce do mundo? Maior número de espécies. O grupo dos peixes é o mais numeroso e diversificado entre os vertebrados. Por esse motivo, muitos ainda não são conhecidos pelos biólogos, que são os profissionais aí que estudam os peixes, que estudam a natureza. Eles vivem em praticamente todos os ecossistemas aquáticos, como cavernas inundadas, lagoas, rios, mares e oceanos. Contudo, as condições de vida em ambientes de água doce e de água salgada são diferentes. Por isso, os peixes têm adaptações para viver em cada um desses ambientes. Por exemplo, regular a quantidade de sal, né, dentro do seu corpo. Então, a maioria dos peixes que vivem no oceano não consegue viver nos rios e lagos, porque a água é doce. Assim como os peixes da água doce não conseguem viver em rios, em mares, né, e oceanos pela água ser salgada. No entanto, então, existem peixes que se reproduzem em rio e mar e encontram suas águas nos encontros de suas águas, né, que a gente chama de estuário, né? Por exemplo, ali no Pará tem o Tapajós com o Amazonas, né? Então esses dois rios se encontram, né, e formam até a cor da água diferente, tá? Então a gente chama isso de estuários. Então os estuários são chamados de berçários do mar por serem ambientes em que muitos animais se reproduzem, em especial os peixes e as aves. São importantes ecossistemas, né, que tem bastante alimento para, né, os animais se reproduzirem, por isso são chamados de berçários. Outro ecossistema importante são os manguezais, né, da onde a gente tira os caranguejos, que são lugares úmidos e que servem de abrigos para muitos seres vivos. Aqui, né, vai falar assim: procure informações sobre os principais animais que se reproduzem aí, né, nos estuários. Então a gente pode dizer que os tubarões, peixes, peixe-boi, crustáceos, né, entre outros animais, eles se reproduzem nesses locais e por isso é importante então a preservação desse ambiente. Os anfíbios, né, como sapos, rãs e pererecas, não têm cauda, né, como é o caso dos sapos, rãs e pererecas. Os sapos vivem no ambiente terrestre úmido, mas vão para os lagos e rios para se reproduzirem. A pele deles é muito rugosa e seca e as patas de trás são mais curtas e com garras para cavar. Em alguns deles existem bolsas de veneno que, né, se forem apertadas, liberam a substância como uma arma de defesa dos sapos. As rãs geralmente vivem em rios, lagoas e têm a pele lisa e brilhante. As patas de trás são mais longas e entre os dedos existem membranas, possibilitando que deem saltos mais altos e nadem. Já as pererecas vivem em folhas e troncos úmidos. Assim como as rãs têm a pele bem lisa e geralmente são mais coloridas. Suas pernas são finas e longas, permitindo dar saltos altos e distantes. Nas pontas de seus dedos existem vários discos, né, que se prendem às superfícies para onde ela quer pular, nas árvores, paredes. As cobras cegas, né, apesar do nome, não é uma cobra venenosa, né? Elas são chamadas assim por terem um corpo longo, sem patas, sem cauda, parecido com os das serpentes. No entanto, esses animais são anfíbios e vivem em tocas embaixo da terra. Elas são inofensivas e não atacam as pessoas. Aí temos as salamandras, que são anfíbios com o corpo alongado e com as patas e caudas na fase adulta. Existem salamandras que vivem em ambientes terrestres e úmidos, como as margens dos rios e lagoas, e outras que vivem somente na água. O que é um mito, né, é dizer, por exemplo, que a perereca é a fêmea do sapo, né? É uma mentira, tá? Por quê? Porque existe o sapo macho e o sapo fêmea, a rã macho, rã fêmea.
e a perereca macho e a perereca fêmea, né? Então eles são grupos diferentes de anfíbios. E aí os anfíbios passam por uma metamorfose, que é uma transformação. Então o ovo se transforma em um girino, né? Que depois vai perder sua cauda e vai se transformar então, passar por uma transformação que a gente chama de metamorfose e vai virar então um sapo ou uma rã, uma perereca. Aqui a gente tem o esquema, ó. Ovo, o girino, aqui ele tem com cauda para locomoção e brânquias para respiração embaixo d'água. Aí aqui quando ele está jovem, ele já perde as suas brânquias, ele já sai para respirar e a cauda já começa a diminuir. E na vida adulta ele perde totalmente a cauda e vive no ambiente terrestre. Esses anfíbios, né? Geralmente vegetarianos, se alimentam de raízes, algas e pedaços de folha. E quando adultos, os sapos, por exemplo, têm a língua bastante comprida e elástica, né? Que é lançada para fora da boca, onde ela puxa então pequenos animais, como moscas, né? E isso é muito importante para a preservação do meio ambiente. Todos os anfíbios têm mandíbula e dentes, mas eles não mastigam seu alimento, eles engolem inteiro, porque normalmente são alimentos pequenos. Aí nós temos as atividades. Nós vamos circular a estrutura ausente na lampreia e presente nos demais vertebrados, então é a mandíbula. Qual é a importância da mandíbula, tá? Então a mandíbula aí, ela é muito importante, né? Porque permite morder, o que possibilita então obter uma alimentação diferenciada. Aqui nós vamos pintar, né, de azul a coluna vertebral, que é essa parte aqui, e vamos pintar de verde o crânio, somente o crânio, né, dos animais representados. Aqui nós temos, né, os maiores peixes de água doce do Brasil e do mundo são o pirarucu e a piraíba, que alcançam em média aí 2,5 metros e podem atingir 200 quilos. Ambos vivem na região amazônica. Entre os peixes de água salgada do nosso litoral, alguns dos maiores são o tubarão-baleia, 12 metros ou 12 toneladas, o agulhão negro, 3,5 metros e mais de 600 quilos, e o mero, 2 metros ou 400 quilos. Em quais ecossistemas, né, esses peixes são encontrados, né? São encontrados, então, em praticamente todos os ecossistemas aquáticos, como cavernas inundadas, lagos temporários, rios, mares, geleiras e oceanos. A maioria dos peixes que vivem na água doce consegue viver no mar, por quê? Não, né? Porque o corpo deles não é adaptado para viver na água salgada. A palavra anfíbio quer dizer vida dupla. Qual é a relação desse significado? É porque as rãs, os sapos, as pererecas, por exemplo, né? Elas saem dos ovos que ficam dentro da água, se transformam em girinos com cauda e brânquias. Depois, na vida adulta, elas perdem a brânquia e a cauda e vivem no ambiente terrestre. Então, parte da sua vida é no ambiente aquático e parte da sua vida é no ambiente terrestre. Aqui nós vamos completar as lacunas com as palavras estuário, adaptados, reprodução e diferentes. Então as condições de vida na água doce e na água salgada são diferentes, por isso os peixes são adaptados a viverem apenas um desses ecossistemas. No entanto, alguns vivem ou se reproduzem nas regiões onde a água salgada e a doce se encontram, chamados de estuários. Outros vivem no mar, mas nadam até os rios para a reprodução. Aí nós temos a imagem de um pescador e aí tem uma frase: uso minhoca como isca, porque é só isso que os peixes comem. Não é só isso que os peixes comem. Então, como a professora falou lá atrás, os peixes se alimentam também, né, de algas, plantas aquáticas, sementes, frutos, né, e são considerados herbívoros. Ou então eles são carnívoros e se alimentam de pequenos animais, como camarões e até mesmo pequenos peixes ou peixes menores. Aqui nós temos, né, um relacione, tá? Aí nós temos sapos, rãs, pererecas, cobras cegas e salamandras. E aqui nós temos as características. Então, gostam de ficar em rios e lagoas,
tem a pele lisa e brilhante e patas longas adaptadas para nadar e saltar. Então são as rãs. Tem o corpo longo, sem patas e vivem tocas embaixo da terra. São as cobras cegas. Sua pele é rugosa e seca, né? Então são os sapos. Seu corpo é alongado com 4 patas e uma cauda. Então são as salamandras. Suas pernas são finas e longas, possibilitando grandes saltos entre as folhas e troncos de plantas, né? Então finalizamos com as pererecas. Aqui nós temos a cobra cega, uma imagem dela, né? E fala que a maioria desses animais vive embaixo da terra e não são, né, cobras, né? Só o nome que é cobra cega, mas ela não chega a ser uma cobra. A qual desses grupos de vertebrados pertence ao animal mostrado? Então a gente sabe que pertence aí ao grupo dos anfíbios. Então muitas pessoas matam esses animais. O que você falaria para essas pessoas, né? Que cobra cega é somente o nome, na verdade ela vive em buracos debaixo da terra e elas não são venenosas, não oferecem perigo nenhum às pessoas, tá? E a piracema é um período aí, né, do ano em que os peixes se reproduzem. Então, para isso eles precisam, né, de um lugar seguro com bastante alimento para os filhotes, né, e de um tempo para essa reprodução. Por isso é proibido a pesca, né, durante a piracema, tá? Por que é importante proibir a pesca durante a piracema, né? Para a reprodução dos peixes, é um período em que eles usam para a reprodução, né? E eles procuram lugares seguros, certo? Porque é proibido? Porque nessa época os peixes ficam muito vulneráveis, ou seja, fica muito fácil, né, de pegá-los. Por quê? Porque eles estão, né, porque eles sobem os rios em grandes cardumes, tá? Então assim, esse período realmente é proibido a pesca, ok? Então a nossa aulinha hoje é até essa página, né? Aqui tem uma pesquisa que vocês podem fazer em casa. Um grande abraço para vocês então e até a nossa próxima aula.